Bem-vindos ao Vesselcast, o podcast do Grupo Vessel em realização com Vessel Experience, viagens esportivas e artísticas únicas e transformadoras. Vessel Sports, você em alto nível por meio da metodologia Vessel. Vaporetto, cidadania italiana especializada para todos. Fiquem agora com um novo episódio do Vesselcast. Fala galera, mais um Vesselcast, hoje com convidados especiais, né, o nosso podcast da Vessel. Eu sou a Amanda Boabide, eu sou atleta da Seleção Brasileira de Flag Football. Tô aqui hoje com Raquel Prado, psicóloga, Eduardo Neves, atleta do skate, que vai contar muita história pra gente, e também Júlia Meller, atleta também de Flag Football, também da Seleção Brasileira, e minha parceira também do Desterro Atlantis, lá de Florianópolis. Hoje a gente tá com um assunto bem legal, que é saúde mental dos atletas como protagonista, né, Raquel? Eu vou querer que todos se apresentem, mas Raquel primeiro se apresente, fale um pouco sobre a sua formação e também, né, como é que a psicologia pode influenciar na vida do atleta. Ok, eu sou a Raquel, sou psicóloga, trabalho aqui na Vessel, atendo consultório também e trabalho com adolescentes, com adultos, com orientação parental, trabalho com psicologia intercultural também e... Pode continuar. E qual foi a pergunta que eu esqueci? Pensando, né, nessa rotina de atleta que a gente tem, eu gostaria que você explicasse para mim como que a psicologia entra, né, em relação aos desafios de ser atleta. A gente vai falar um pouco, né, da questão da busca pela alta performance e tal, mas você com essa formação hoje, num olhar geral, o que é a psicologia, né, a psicologia esportiva também, como é que isso influencia na vida do atleta? O atleta, ele tem muitas demandas que vão gerar, principalmente assim, essa questão de competição, comparação, isso tudo vai gerar muitas demandas para ele, na questão de ansiedade, como que ele vai lidar com isso também. Então a psicologia pode ajudar muito ele se conhecer, saber quais são as suas limitações para a gente poder superar isso, para a gente poder trabalhar no sentido que ele se desenvolva melhor como atleta, veja o que está incomodando ele, qual que é a situação, porque às vezes é uma questão voltada para performance, para essa situação que ele está vivendo do esporte e às vezes vai ser alguma outra situação que ele já tem e que vai precisar ser trabalhada também, porque isso muitas vezes pode estar influenciando no desempenho dele, naquilo que ele busca, como ele busca se desenvolver no esporte. Então a psicologia tem muito a contribuir para isso. Sim. E você, Edu, você veio para Curitiba para buscar crescer, né, dentro dessa modalidade. Eu queria que você contasse como que é hoje essa modalidade, como você sente que ela é vista e também o porquê que você veio buscar, você tem sonho em ser, né, seleção, tudo isso. Então me conta um pouco mais sobre a sua história, pode se apresentar também. Então, meu nome é Eduardo Neves, tenho 22 anos, ando de skate há 14 anos e, bom, minha relação com skate foi desde muito novo. Meu pai andava de skate, então sempre tive skate em casa. E, bom, no meu estado, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, onde eu aprendi a andar de skate, onde eu aprendi a amar o skate, enfim. É um estado que não tem pistas boas, não tem muito incentivo, não tem federação, não tem campeonatos, enfim. E a minha família inteira é daqui de Curitiba, né? Então, um dos meios que eu vi de alguma cidade para me mudar foi Curitiba, por ter familiares, por ter esse afeto familiar, né? Meus pais continuaram em Campo Grande, mas aqui eu moro com meus avós, tenho minhas tias também. E Curitiba foi uma das cidades que eu tive um afeto familiar, que é uma cena de skate também muito boa. Desde antigamente a cena de skate de Curitiba sempre foi muito forte, com vários nomes das antigas e até hoje em dia estão no cenário do skate. Então Curitiba foi onde eu encontrei o meio de vir mostrar meu skate e aparecer mais na mídia. Olha que legal, eu até me identifico com a sua história porque eu recentemente também mudei de cidade para crescer dentro do esporte, para buscar novos desafios, né, como atleta. A gente tem essa ambição, né, de querer sempre ser melhor, querer sempre buscar mais, que faz essa questão da autoexigência que a gente tem, que às vezes chega a ser estressante, a gente tem que saber lidar com várias emoções também. E também foi onde conheci Júlia Meller, né, que também é minha dentista, por acaso, né? Então, Júlia, se apresenta também, conta um pouco da sua história com o Flag. E eu acho que é legal até você explicar o que é o Flag. Isso, ai, responsabilidade. Bom, meu nome é Júlia Meller, eu tenho 30 anos
E a minha história com o flag, na verdade, ela é meio meteórica, assim, né? Porque faz 2 anos que eu tô no esporte, há pouquíssimo tempo, e eu já fui convocada para a seleção brasileira. Hoje eu sou da seleção de desenvolvimento, que é uma fase anterior a você entrar na seleção principal, que é a Amanda tá na seleção principal atualmente, e é um esporte extremamente diferente, né? Então, ela comentou que eu sou dentista dela, então eu comecei como dentista das meninas, porque eu faço odontologia do esporte, e eu acabei aceitando a oferta de participar de um treino, acabei me apaixonando pelo esporte. Eu joguei handebol a minha vida inteira, né? Então, desde que eu era bem pequenininha, eu ia para campeonatos estaduais, brasileiros e tudo mais. Mas realmente, depois que eu conheci o flag, eu larguei todos esses 18 anos que eu tive no handebol e acabei indo pro flag. E o flag é uma modalidade um tanto quanto peculiar, né? Porque é uma derivação do futebol americano. A gente tem muitas regras que são parecidas. É como se fosse uma iniciação ao futebol americano. A gente tem regras que são bem parecidas, mas tem algo que é bem diferente, que é o fato da gente não ter tanto contato no nosso esporte. Então o contato ele é reduzido, realmente. A gente não pode falar que é um esporte sem contato, porque ele tem contato, mas é um contato bem reduzido, porque ao invés de dar o tackle derrubando a pessoa, que é como se faz no futebol americano, a gente joga com um cinto que tem 2 fitas, 2 flags, e basta a gente remover a flag da outra jogadora que a jogada para. Então é um esporte diferente, né, e encantador. Sim, até o flag, que é curiosidade, entrou recentemente nas Olimpíadas. Então o nosso esporte hoje é olímpico, vai entrar em 2028 lá em Los Angeles, que fez, né, que está crescendo muito a comunidade como um todo, está tendo novos olhos, novos olhares para toda essa questão que a gente precisa hoje de investimento, a parte de treinamento e principalmente que é essa questão do posicionamento de ser atleta, né? A gente tem essa questão, a gente tem outras profissões, né, outras maneiras de, né, de ter uma questão de investimento, mas a gente também é atleta, então a gente se exige muito, né, treino, dieta, então toda essa parte de preparação e preparação mental. Pensando aí que a gente está vivendo as Olimpíadas, a gente tem várias histórias de atletas, como teve a Simone Biles, a gente tem a história do Gabriel Medina também, que tiveram um momento que tiveram que dar um passo para trás, que toda essa exigência de treino e resultado, entrega, chegou um momento ali que eles não estavam conseguindo lidar com as emoções que eles estavam vivendo e com as frustrações. Então, até te pergunto, Raquel, como é que é isso da parte da psicologia, lidar com frustração? Porque eu acho que é uma das coisas que a gente como atleta mais vive, que a gente tem momentos que a gente, né, tem sucesso, ganha, tem momentos que a gente erra, se cobra. Como é que é isso dentro da psicologia? É muito importante isso. É muito importante a gente lidar com a frustração, mas no caso do atleta, tem a questão que ele busca a perfeição. Então a gente vai entrar numa questão de perfeccionismo às vezes, e isso daí que é o caminho perigoso, né? Porque ele vai fazer o que a gente tem que trabalhar, ele vai fazer o melhor, ele vai se alimentar bem, ele vai dormir bem, essas pequenas coisas, mas que são muito importantes, tudo isso ele tem que fazer. E para lidar com a frustração, o que a gente trabalha muito? Mindfulness e autocompaixão também, aceitação. Você aceitar que tem coisas que não estão no seu controle. O mindfulness, você vai tirar o foco um pouco daquilo ali. Você precisa ter alguma coisa também. O mindfulness, você vai ter atenção plena em alguma coisa. Você vai escolher ou olhar para dentro de você, ou olhar para fora de você, mas você ter um tempo de ter uma atenção plena. Isso daí é muito importante. E lidar com a autocompaixão. Eu fiz o meu melhor, só que eu não posso viver só para isso. A gente vai fazer um trabalho mental. Eu trabalho com a TCC, e a TCC trabalha o quê? Os pensamentos. Então o pensamento que ele influencia nas nossas emoções e vai influenciar em como eu me comporto. Então a gente vai trabalhar o quê? Vamos trabalhar esses pensamentos. Quais são as preocupações? O que ele se preocupa? Então a gente vai trabalhando isso, porque às vezes é uma cobrança da família, às vezes ele quer dar
orgulho para a família, tem muito essa questão envolvida, né? A questão dos pais, às vezes tem cobrança em cima do atleta também, para que ele tenha uma performance super boa, para que ele vá além, e outras coisas também. Ou se é uma questão de competição, ele vai ter que lidar com isso, ou o oponente, puxa, aquele cara ali, aquela equipe ali é super forte, então ele já fica com isso antes de entrar. E isso daí, esses pensamentos que podem atrapalhar o desempenho. Então a gente vai trabalhar muito nisso, nessa questão dos pensamentos. Eu acho que entra também uma questão de propósito, né? Porque quando a gente pensa o que tem junto de ser um atleta de alto rendimento, então tem essa questão do sacrifício, né? Às vezes uma questão de prioridades, onde que eu vou investir meu tempo, para onde que eu vou olhar, sentir dor, né? O atleta tem muito isso, a gente escuta muito que o atleta é acostumado a sentir dor e porque tá sempre se exigindo muito mais. Eu queria até saber de você, Edu, para você, assim, como atleta, de você sempre se desafiar, quais são as estratégias que você usa para, quando você precisa, né, manter a calma e também, às vezes, mudar a sua atitude em relação a alguma coisa que está acontecendo? Pô, você tentou uma manobra lá específica, errou. Como é que você muda esse estado para ir para uma, né, tentar de novo, fazer diferente? Então, essa pergunta é bem legal porque nos eventos agora tem a Bomb Trick, né? A Bomb Trick, o que é? Você faz uma linha de 45 segundos e aí você tem mais 15 segundos para dar uma manobra qualquer que vale, acho que 30% da nota, 40% da nota, ou seja, tipo, você tem que acertar essa manobra. Então, tipo, nesse momento, quando eu toco o sino para Bomb Trick, passa 1000 coisas na cabeça, tipo, putz, eu tenho que acertar. E nesse momento que toco o sino, eu sempre penso assim na minha família, sabe? A primeira coisa que eu passo na minha cabeça, tipo, pensando quão novo que eu me mudei para conseguir render no skate, buscar o alto nível. Então a primeira coisa que vem na minha cabeça é meus pais falando, pô, fique calmo, tudo isso aqui vai valer a pena no final. Então, tipo, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a família, e vem meus pais, minha irmã, sempre me tranquilizando assim, sabe? Tipo, bom, você já tá aqui, você já é um campeão, sabe? Então, tipo, pra mim é a primeira coisa que vem. Sim, até porque a gente, como atleta, tem esse nível de exigência e eu acho que eu pensei nesse assunto agora e eu vou falar. A doutora Meller, né, ela é da área da saúde também, é dentista e ela tem essa, me corrija se eu estiver errada, especialização na parte do bruxismo. Então a gente, né, uma coisa que eu aprendi muito nesses meus cursos de inteligência emocional é como a gente retém as emoções de diferentes maneiras. Então até quando a gente está estressado, com raiva, a gente segura muito aqui, inclusive eu já fui tratar isso com ela também. Então, até queria que você explicasse dessa parte assim de emoção no corpo, como é que você vê da sua visão agora, juntando a visão de dentista e de atleta. Nossa, tá. Bom, realmente, quando a gente tem muito... É inconsciente, na maioria das vezes, né? A gente travar. Então, isso e tem gente que faz por diversas maneiras, né? O bruxismo na vigília, que a gente chama, então, é esse hábito da gente não só tocar os dentes, mas às vezes manter a parte de musculatura enrijecida. Então, mesmo que a gente não esteja com esse contato de dentes, isso está sendo forçado, né? E muitas vezes os atletas, a gente vê isso, tem pesquisa sobre isso já, que a gente desconta muito aqui, né? Então, a academia vai puxar um peso, a primeira coisa que todo mundo faz, trava e puxa, né? Então, e aí uma situação de concentração, tem gente que trava para concentrar melhor, tem gente que faz por ansiedade, tem gente que faz por nervosismo. Então, é algo que eu tratando atletas, agora eu, dentista, tratando atletas, eu vejo muito isso acontecer. Não são casos isolados de forma alguma, são, assim, não consigo nem dizer quantas modalidades, porque a maioria delas eu já atendi atletas de skate, de futebol americano, flag, até de xadrez, deles estarem ali com aquele negócio do cronômetro, com a boca travada de ter que fazer a jogada e bater no reloginho. Super tenso. E como atleta, é impossível não replicar, né? Porque a gente realmente tá em momentos o tempo inteiro de pressão, o tempo inteiro tentando dar o nosso melhor. E essa parte do perfeccionismo, né? Ela acontece muito e a gente acaba transferindo para nossa vida.
A gente traz, não só na vida do esporte, mas na nossa vida, eu tenho a minha vida profissional também, eu levo para minha vida profissional, eu sou doutoranda, então eu levo também para a parte do doutorado, então é extremamente difícil de controlar e é uma coisa que nos acompanha o tempo inteiro, porque a gente acorda, a gente tá pensando em, meu Deus, eu dormi direito, eu tenho que me alimentar direito, mais tarde eu vou treinar, mais tarde eu vou na academia, eu tenho treino com bola, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho sei lá o quê, então isso a gente tá o tempo inteiro transferindo pra nossa vida, né? Então, realmente é muito difícil de controlar e a gente acaba transferindo e por isso que a gente geralmente tem que ter esse acompanhamento, né, de uma equipe multidisciplinar que essa parte da saúde mental, ela, nossa, vem fazendo um papel muito importante. Então, pegando esse gancho também, né, do que a Meller falou, eu queria perguntar para você, Raquel, porque eu vejo assim, a gente tem toda essa cobrança como atleta, a gente tem todas essas frustrações, a gente guarda as emoções e uma questão que eu aprendi, né, é realmente fazer a gestão dessas emoções, mas muito mais encontrar ferramentas de como lidar com isso. Porque eu vou ter raiva, eu vou ter medo, eu vou ter ansiedade, faz parte, né? Faz parte do nosso dia a dia, mas também da vida como atleta. E você falou um pouco do mindfulness, eu queria que você me explicasse um pouco mais sobre isso, ou também trazer outras estratégias para isso tudo que a gente abordou aqui. Uma das estratégias também, fora o mindfulness, a gente pode trabalhar muito habilidades sociais, na verdade. E tem habilidades sociais voltadas para o esporte também, né? Que aí você vai trabalhando essas habilidades. Por exemplo, no caso da raiva que você falou, a gente vai externalizar essa raiva, só que de uma forma assertiva. Porque é muito, às vezes não é todo mundo que pensa dessa forma, mas a gente vai sentir raiva, é uma reação fisiológica. Qualquer emoção, é como se a gente não segura, a gente quer comer, a gente sente sede, a emoção é a mesma coisa, a raiva é a mesma coisa. Tem muito preconceito também com a raiva, né? Só que a gente pode colocar essa raiva de uma forma que seja assertiva. Então a assertividade é uma habilidade social. Então a gente vai expressar isso de uma forma assertiva. Depende do que você vai fazer, você vai falar para a pessoa ou na situação que você está ali, você vai trabalhar isso de uma forma que vai te trazer um benefício. Não uma forma que você vai, de repente, só xingar ou só esbravejar. Mas não, você vai pontuar e você vai falar para você tudo que você está sentindo mesmo. É aquela estratégia de autofala que a gente às vezes usa pro atleta, mas você vai falar isso com você também. Colocar pra você, eu fiquei com raiva por causa disso, explicar os motivos que você ficou com raiva, que eu não acertei isso, e conforme a gente vai falando, a gente vai ter um entendimento daquilo que está se passando na gente. Não fica só ali, ó, fervilhando, não, você coloca isso pra fora, você externaliza isso e é uma maneira de você lidar. E tem outras habilidades também que a gente pode desenvolver. A comunicação, você vai se comunicar de uma forma melhor. Tudo isso a gente vai aplicando para a situação que a pessoa está vivendo, que o atleta está vivendo ali, para ele poder saber lidar com essa situação da melhor forma possível, de uma forma que ele não vai ficar se sentindo mal, que ele não vai ficar se sentindo culpado do que ele fez, mas de uma forma que ele entenda aquela emoção que ele está passando. E a melhor forma é ele falar sobre isso, né? Sim, e eu vejo que é uma questão que também exige muito treino. Praticar isso, praticar se perceber. Então, assim, tô sentindo raiva, aonde que eu tô sentindo no meu corpo? Tô sentindo medo, né? O que que tá acontecendo com o meu corpo? Meu coração tá mais acelerado, ansiedade, o que for. Porque quanto mais você se entende e se percebe, mais fácil fica de lidar, né, com essas situações e essas, né, desavenças e questões que vão surgindo aí no meio do caminho. Porque o que acontece também, muitas vezes a gente já foi educado, treinado a não sentir como a gente sente. Às vezes você chega, a criança chega, tá chorando, tem alguma situação, aí o pai, o cuidador vai pegar e falar pra ele assim, ai, não foi nada, para com isso, deixa de manha. E aí aquela criança, o que eu tô sentindo tá errado. E isso repete uma vez ou outra, às vezes a gente fala, a gente tá... Mas repetidas vezes, o que vai passando para a criança? A criança vai crescendo assim, o adolescente vai crescendo assim. Eu sinto errado, o que eu sinto não tá certo. E aí ele vai olhando ao redor, como que eu devo sentir? Eles fazem desse jeito. Então é isso que eu tenho que sentir. Ele não acredita naquilo que ele está sentindo. Então você reconhecer isso no seu corpo, e às vezes é difícil. Você começa um trabalho sobre a educação nas emoções. O que você sentiu? A criança ou adolescente, às vezes eles não sabem, eles sentem raiva. Mas no corpo, não. Não senti nada. Não senti, às vezes minha barriga doeu. Aí ele começa a olhar para ele.
Isso é um treino, igual você falou. Porque a gente não está acostumado, os nossos pais não fazem isso. Inclusive, às vezes comecei a tratar crianças que chegavam e aí eu explicava sobre as emoções, falava da raiva. Você pode sentir raiva do seu pai, da sua mãe. Não, da minha mãe não posso sentir raiva. Ele se sente culpado porque sente raiva dos pais, sente raiva da mãe. Porque a gente vai passando isso, porque a gente também não entende. Mas a gente pode sentir, o que a gente vai trabalhar é a minha reação. Como que eu expresso essa raiva? Com o atleta é a mesma coisa. Como que eu vou expressar isso? Essa é a diferença. Eu sinto, ok, mas por que eu tô sentindo? O que me incomodou? Sim, até no flag, né, a gente tem muito essa questão, a gente tem esse objetivo de conquistar território, avançar no campo para marcar o touchdown. E é um jogo de xadrez também, porque é muito estratégico e a parte da ofensiva, a parte do ataque tem que ter uma execução muito, né, bem trabalhada, uma sintonia muito grande. E quando uma erra, vai influenciar no resultado da equipe como um todo. Isso às vezes pode pegar. Tem essa cobrança, pô, eu errei, meu time ficou mal porque eu fiz errado. Aí eu queria saber de você também, quando você percebe isso, pô, como é que você volta? Essa questão de, Melody, perguntando agora, como é que você busca mudar esse estado para buscar olhar para a próxima descida, fazer diferente na próxima? Eu sempre tive essa cabeça muito positiva por esse lado, né? Então, como eu vim do esporte, eu não conheço a minha vida sem esporte, né? Eu sempre pratiquei o handebol de uma forma mais séria, então era de equipes que iam para campeonatos pelas cidades que eu morei, enfim, mas eu praticava vários outros esportes, então a minha vida não existe sem esporte, né? Eu não conheço uma Júlia Meller sem ser atleta, né? Então eu acho que isso eu trago desde pequena, assim, desde sempre, que foi sempre por acaso esporte coletivo, essa parte de saber que eu vou ter uma outra oportunidade. Então, ok, eu errei, passou, nem sempre foi de uma forma tão fácil e esclarecida como eu tô colocando agora, logicamente, mas sempre foi um olhar, ok, tá, errei, passou, depois eu tenho que treinar isso, vamos aprender com isso aqui, mas o próximo lance, se eu não colocar a minha cabeça no lugar agora, bom, é algo que, além de ser um esporte que a gente conquista território, além de ser um jogo de xadrez, como tu mesmo comentou, é um esporte de precisão, né? A gente tem pouco tempo para ajustar as coisas. A gente tem 2 tempos de 20 minutos que passam assim, voando. Então, se a gente não faz as coisas exatamente como foi treinado, geralmente não funciona. Então, se acaba ali, a cabeça sai daquele lugar, muitas vezes as coisas realmente não engrenam, não andam. Então eu acho que desde sempre, eu tive vários treinadores, várias pessoas que sempre, graças a Deus, eu sempre tive esses mentores em esporte que sempre foram muito esclarecidos nesse sentido. Nunca tive nenhum treinador que fez algum tipo de pressão excessiva, lógico. Tem momentos que a gente precisa de algum nível de pressão, mas eu sou uma pessoa que na minha vida eu lido muito bem estando em pressão, né? Mesmo na minha vida profissional, na minha vida de estudante, enfim, é algo que eu estou acostumada a lidar. Então eu acho que é algo que eu consigo geralmente resgatar muito, e eu percebo que eu acabo transferindo isso para as minhas colegas de equipe, né? Agora tu, como minha colega de equipe, vai conseguir falar melhor, mas eu acho que eu sou uma pessoa que, inclusive, quando outras pessoas erram, eu tento fazer esse resgate, né, que é extremamente importante, porque a gente tá ali em 5 dentro do campo, a gente joga o flag 5x5, né, então são 5 dentro do campo. Imagina, se de 5, uma não tá com a cabeça no lugar, a coisa realmente não influencia, funciona. Sim. E pensar que a gente ainda começou um pouco mais velha, né? Nossa carreira de atleta. Você já, Edu, começou com 9, 10 anos, né? 9 anos. Então, eu até queria entender, assim, porque você tem um background maior, você tem mais histórias e experiências, né, do que a gente dentro do esporte. Então, você também teve mais desafios, se for pensar assim, né, de lidar com suas emoções, com suas frustrações. Eu queria entender também como é que foi pra você crescer dentro do esporte e olhando pra tudo isso. Então, na verdade, quando eu comecei a andar de skate, começou com uma brincadeira, até hoje, na verdade, né? Só que ficou uma brincadeira um pouco mais séria.
E, bom, na verdade eu passei por vários desafios, né? Como meu estado não tinha campeonato, essas paradas, eu já tive que mudar pra cá. Ficar longe da família já foi um desafio. E dentro do esporte foi sempre mais desafios ainda, né? Eu morei em Porto Alegre com 14 anos de idade, que foi em busca também de uma classificação para o brasileiro. Acabou que eu consegui as classificar. Fui bem, fui campeão gaúcho, mas acabei que no brasileiro eu não consegui correr, porque, enfim, deu algumas paradas lá com o estado, que não aceitaram que eu morava em Porto Alegre, que eu mudei de Porto Alegre só para conseguir essa vaga. Mas no final falaram que eu não era cidadão gaúcho e, enfim, não consegui. E, bom, foi bem difícil para mim nessa época. Minha irmã tinha acabado de nascer, eu tinha ficado longe dos meus pais. E, eu era uma criança, né? 14 anos sozinho, era tudo muito novo para mim. E com 15 anos eu voltei para a cidade dos meus pais, né? E lá eu recomecei. Literalmente foi um recomeço para mim. Meio que eu dei uma desencanada de campeonato, de rede social. E foquei mesmo no Eduardo Neves Pessoa e andar de skate. Assim eu terminei a escola, consegui fazer o ensino médio e continuei andando de skate normal. E nisso foi que meus pais olharam para mim e falaram bem assim, bom, você gosta realmente de andar de skate, acho que se fosse qualquer outra pessoa já tinha parado, né? E com pista ruim, depois daquele baque de ter conseguido a vaga, e mesmo assim não consegui ter ido pro brasileiro, então foi bem ruim assim para mim. E mesmo assim continuei andando de skate, e nessa surgiu a oportunidade de vir aqui para Curitiba. E nisso eu já era um pouco mais velho, né? Já estava com 17 anos e pro esporte eu acredito que não tem idade, mas se você quer alto rendimento existe a questão da idade, né? Então eu vim aqui para Curitiba com outra mentalidade, já era um pouco mais velho, então eu vim realmente em busca dos meus objetivos, que era conseguir a classificação pro brasileiro, consequentemente ser campeão brasileiro e conseguir uma vaga pro circuito profissional de skate, que é o STU. E bom, aqui em Curitiba eu consegui ser campeão curitibano, campeão paranaense, campeão da Taça Paraná e consegui essa vaga pro brasileiro. E bom, cheguei nesse evento no final do ano, né, sempre em dezembro, o brasileiro, e passou um filme na minha cabeça, né? Todo ano que eu tinha passado, todos os eventos que eu tinha ganhado e bom, né, eu consegui chegar lá no brasileiro e um deslize qualquer eu podia não conseguir essa vaga no brasileiro e tudo de novo, né? Correr o ano seguinte, todos os paranaenses, todos os brasileiros, todos os curitibanos, enfim. Chegando lá foi bem difícil pra mim, uma guerra assim, tipo, com a minha mente mesmo, tipo, cara, agora tá na hora, eu vou ter que acertar minhas manobras e deu certo, sabe? Tipo, eu acho que todo o treino, todo aquele ano treinando mesmo, longe da minha família, indo cedo mesmo, com frio, com chuva, enfim, treinando. Deu certo e eu consegui meus objetivos, que era ser campeão brasileiro na época e conseguir a vaga pro circuito profissional. E isso foi bem difícil pra mim, sabe? Tipo, a questão de todos os eventos, eram muitos eventos, tipo, no mês era mais de 3 eventos, assim, então, tipo... Bom, olhando pra trás, assim, eu falo, pô, que bom que foi todo esse esforço, valeu a pena, né? E tá só no começo ainda, essa parte de seleção brasileira, de Olimpíadas também é muito novo o skate nas Olimpíadas, né? Então, tipo, acho que é só um começo ainda. Cara, isso aí. Primeiro, parabéns. Eu acho que a outra questão que a gente vive como atleta é a resiliência, né? Buscar, cair, levantar e buscar mais ainda. E tem uma questão que você falou que me lembrou, uma coisa que eu aprendi também como atleta, que a sensação de vitória, o fato de você levantar um troféu, cara, vai durar segundos. Mas aí você tem que olhar tudo que você viveu antes, assim. Então eu acho que é muito isso. Porque é cada momento que conta, cada desafio de estar longe da família, treinar no frio, jogar na chuva, na lama, no nosso caso, né? Então, assim, parabéns e, né, aos pouquinhos vai crescendo e conquistando cada vez mais. Certeza, obrigado. E para ir encerrando, Raquel, eu queria que você deixasse uma dica aí para os atletas que estão, às vezes, num processo de questionamento, tipo... Tô com dor, tô com lesão, quero voltar, eu amo esse esporte, eu quero fazer diferente, quero crescer, quero ser atleta olímpico. Então, e mentalmente, assim, o que você pode deixar de dica para essa galera? Eu acho que pensar muito, além de tudo isso, né? Pensar na questão do propósito.
Porque é um outro ponto da psicologia positiva também, é propósito e engajamento. Fora aquelas outras coisas, as forças de caráter, virtudes, tudo, a questão do propósito. Então, e todo dia, não só um propósito maior, mas, por exemplo, ele vai competir, qual que é o propósito? Por que eu tô ali? O que eu quero com isso? Tudo que a gente está aqui hoje, qual que é o nosso propósito? Promover saúde mental. Eu vim com essa mentalidade de promover saúde mental, da gente falar pontos que possam ajudar, de repente, uma pessoa que está passando por alguma dessas situações, se identificar, falar, puxa, que legal, eu vou além, eu vou buscar ajuda, eu estou precisando, alguma coisa que a gente falou aqui. Eu vim para cá pensando nisso. E qualquer coisa que a gente vá fazer, a gente colocar propósito. E unir, igual ele passou por várias situações, foi para Porto Alegre, veio para cá. Qual que é o sentido? Conectar o sentido das coisas. Vocês estão lá em Florianópolis, já passaram por outros lugares. Qual o sentido dessa situação com outras que a gente já viveu e conectando os sentidos? Sentido e propósito. Eu acho que é isso que o atleta tem que pensar. Conectar situações de vida, ver qual que é o propósito maior e o propósito em cada atividade. Eu acho que isso daí é uma das coisas muito importantes para a gente ver o que a gente está fazendo vale a pena, ver o que toda essa disciplina, todo esse esforço, isso tem valor, isso eu vou chegar em algum lugar, eu vou alcançar meus objetivos, porque a conquista não é só a conquista, ela é um fim em si mesmo. Porque se a gente for pensar nisso, cada conquista vai passando, mas se eu penso que ela é um fim em si mesmo, aquilo ali tem muito mais valor, muito mais sentido. Eu acho que se a gente for por aí, é um caminho bem legal para seguir. E curtir, né? Viver o momento presente, curtir cada situação que está acontecendo. Favorecer as emoções positivas, trabalhar isso, ver o lado bom das coisas. Tudo a gente tem um lado bom. Às vezes até no lado... Tem uma pergunta que às vezes eu coloco para os adolescentes nos atendimentos. Aquela pessoa que você não gosta, fala uma característica boa dela. E eles sempre trazem uma característica boa de uma pessoa que às vezes eles não gostam muito. E eu acho isso muito bacana. Então a gente olhar, tipo, essa situação não foi legal, ele tem a situação de Porto Alegre, não foi legal, mas o que ele tirou disso? O que aprendeu com isso? Exatamente, isso daí volta pra gente, né? Como bagagem, como muita coisa assim que vai ser produtiva na vida, né? Boa! Isso aí, galera. Muito obrigada pelo papo. Vou pedir para vocês falarem Instagram, contato de vocês. Raquel, qual que é o seu Instagram, Raquel? Espero que esteja certo, tá? Raquel com CH, _ M Prado. Você, Edu? O meu Instagram é Eduardo Neves, SKT. Meu Julia, _Meller 5, Meller com 2 L's. Olha só. E sigam também a Vessel Experience, Vessel Sports. E muito obrigada, galera. E é isso aí, mais um episódio do VesselCast.